E como tem gente que ainda não entendeu o recado, como tem gente que ainda continua achando que a economia é mais importante que a vida, que o trabalho é mais importante que a saúde. Tem gente que continua estocando comida e até papel higiênico, pensando apenas em si, em comer e em outras coisas por causa do papel higiênico. E se porventura isso nos incomoda, como conseguimos dormir com a consciência tranquila num país onde 5% das pessoas acumulam 95% de todas as riquezas do Brasil? Tem gente que ainda se acha mais que o vírus e até desdenha dele e o ridiculariza. Respeita o vírus. O vírus tem recadinhos para a gente. Tem gente falsificando álcool gel e superfaturando o preço da máscara. Tem gente comprando remédio que nem serve para esse vírus, mas faz falta para quem dele precisa. Tem gente que não fecha o comércio ou a fábrica ou até a igreja por causa do lucro. Tem gente despedindo o pai de família para não perder dinheiro na crise. E tem gente dispensando sem salário a diarista de 12 anos, sem lembrar que ela e a família vão passar fome. Tem tanta gente que ainda não entendeu os recadinhos do vírus. Tem gente sem dormir por causa do dia de amanhã, ainda achando que está no controle. Tem gente andando na rua para se divertir, porque não sabe fazer mais nada e ainda acha que veio ao mundo a passeio. Tem gente que fica em casa, mas não aguenta os mais próximos, tão distantes. Tem gente tirando vantagem do desespero dos outros, porque a vida inteira só aprendeu a fazer isso e justo agora não ia ficar desempregado. Tem gente fingindo de forte ou de atleta ou de palhaço, quem sabe, ou simplesmente negando o que não dá conta de enxergar. Colocamos a sobrevivência da Terra em risco grave e não queremos enxergar as ameaças. Poluímos, destruímos, exploramos. Veio o tsunami e veio Mariana e Brumadinho e não acordamos. A Amazónia e a Austrália arderam em chamas criminosas e vimos as imagens no sofá. O óleo manchou as praias do Nordeste e banalizamos o crime ambiental. A desigualdade, a injustiça social, a violência, a miséria e a fome correm a todo o gás e nem damos notícias delas. A dengue continua matando impunemente e nem se fala disso. O estresse e a ansiedade continuam garantindo o lucro da indústria farmacêutica. A depressão cresce e é tratada como frescura ou mimimi. O suicídio alastra cada vez mais entre os mais jovens e os seus números são hipocritamente silenciados. A morte? A morte! A nossa cultura escondeu a morte, romantizou a morte, banalizou a morte ou glamorizou a morte para alimentar a falsa ilusão de que somos eternos. Mas agora esse vírus nos impede até de velar os nossos mortos queridos. E talvez o recadinho maior que o coração não poderá ignorar
é a dor de sentir seu familiar querido indo embora sem dele poder se despedir. Ou talvez o recadinho maior ainda é lembrar que somos mortais e que a morte é a certeza inevitável e que só na morte podemos dar sentido de verdade à nossa vida. Por que não escutamos os recados? Porque estávamos ocupados demais? Porque não podíamos parar? Porque a economia não podia parar? Mas agora veio um vírus, invisível até, e fez o mundo parar para escutar recadinhos do corona. Tomara que a gente escute.